Olá, tudo bem? Estamos dando continuidade à nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. No ano passado, a gente tratou do panorama do Novo Testamento. Então, nós analisamos cada livro no decorrer do ano todo, fazendo um panorama, uma visão geral a respeito do livro. E para esse ano, nós trouxemos como proposta estudar o Antigo Testamento como panorama. Essa aula já é a segunda aula do nosso estudo. Hoje nós vamos conversar a respeito do livro do Êxodo. Convido você a se colocar diante de Deus, a você abrir o seu coração para que a gente possa ter algumas ferramentas para entender um pouco mais do livro do Êxodo. Desejo a você bons estudos. Estamos na nossa segunda aula de panorama bíblico do Antigo Testamento e hoje nós vamos tratar um pouco do livro do Êxodo. Nós já temos uma aula gravada do livro do Gênesis. Se você puder dar uma olhadinha, é muito importante você trazer esse panorama do Gênesis para entender um pouco mais do livro do Êxodo também. Só para a gente lembrar um pouco, Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e a sua semelhança, e a fim de abençoá-los de tal modo que eles exercessem no nome dele o domínio. O contexto-chave, talvez, do livro de Gênesis, ou um dos contextos-chaves, é a bênção de Deus e o domínio debaixo do reinado de Deus. Mas veio a questão do pecado, a questão da desobediência, em que a raça humana, em que o ser humano quebra
essa aliança com Deus. Se você observar um pouco mais, aí eu tentei dividir em 4 eventos e 4 pessoas. O que eu quero dizer com isso? Nós temos os primeiros 4 eventos, que é o capítulo 1 e o 2, que é a criação, 3 e 5, a queda, depois nós temos o dilúvio, de 6 a 9, e o episódio da Torre de Babel, de 10 a 11. Isso retrata, de certa forma, o pecado da humanidade, o problema se instalando, e a solução para esse problema vai vir a partir de todas as próximas páginas da Bíblia. Nós temos também 4 pessoas dividindo o Gênesis. Nós temos Abraão, do 12 ao 23, Isaac, do 24 ao 26, Jacó, 27 ao 36, e José, do 37 ao 50, fechando assim os 50 capítulos do livro do Gênesis. Então, desde Abraão até Jacó, começa o plano redentor de Deus, a solução para o problema humano, para a demanda humana dos 4 primeiros eventos narrados no livro do Gênesis. A outra transição também muito interessante é que nos primeiros 4 eventos nós vemos um foco na raça humana. Então, para explicar a respeito da criação de todas as coisas, você vê que não é um tanto detalhista, mas é um relato, um resumo sobre as coisas a qual o livro quer explicar, a qual esses capítulos querem explicar e deixar claro. Quando a gente passa para essas 4 pessoas, agora é um foco mais em uma raça, no povo hebreu, na raça hebraica. Então, nós passamos a um pouco mais de detalhes, um pouco mais de autonomia na história, a sua criação, falando ali por si. Então, nós percebemos que, enquanto nos primeiros 4 eventos é um movimento mais histórico, agora nós temos um movimento mais biográfico. Outra transição também interessante que nós temos é que os 4 eventos eles se passam ali próximo ou dentro da Mesopotâmia, e agora nós temos umas novas localizações geográficas, que é a terra de Canaã e o Egito, que vão entrar em contexto. Então, o nosso Gênesis se encerra ali com José. O Êxodo também vai começar falando um pouco a respeito de José, e vamos dar continuação ao nosso estudo. O livro usado nas traduções atuais é Êxodo, que vem da tradução da Bíblia Vulgata Latina, que era Liber Exodus. Tem como significado saída ou partida. Então, muito tem a ver com o conteúdo do livro, que é a descendência dos patriarcas, a descendência de Abraão, que está saindo ou fugindo do país do Egito. Na Bíblia hebraica, o nome para esse livro é Velet Shemot, que quer dizer esses são os nomes. Ela não tem muito a ver a respeito com o conteúdo do livro, mas são as primeiras palavras. Assim que você abre o livro do Êxodo, são as primeiras palavras que são encontradas. E assim eram dados os nomes na versão hebraica do texto original. Sobre a autoria do livro do Êxodo, eu trouxe aqui algumas indicações contidas no próprio livro a respeito da autoria, e todas elas indicam para que seja o Moisés que tenha escrito o livro. A partir desses versículos, alguns intérpretes entendem que Moisés foi o autor da forma final do livro, como nós temos hoje. Outros olham para esses mesmos textos e entendem que Moisés participou da criação, mas não literalmente escreveu todo o livro. Para isso nós temos essas linhas de interpretação. Os intérpretes que entendem que Moisés escreveu todo o livro, muito provavelmente ele começou ali no momento de peregrinação até chegar um pouco antes da sua morte. Então nós estamos falando aí de 1444 até 1406 antes de Cristo. Ele teria escrito esse material. Muito provavelmente seria como um diário,
ele ia vivendo e ia escrevendo. A primeira parte não teria como Moisés lembrar, porque ele não viveu como testemunha ocular, mas muito provavelmente ele deve ter recebido como tradição oral, que é muito forte na tradição judaica, essa questão da oralidade, da lembrança, da memória, de ler, reler e gravar. E a segunda parte ele foi praticamente testemunha ocular de todos os acontecimentos. Então nós entendemos que o Moisés é o autor do Pentateuco. Não sabemos necessariamente se de todo o Pentateuco ou só de algumas partes. Nós podemos entender também que algumas gerações se passaram e estavam fazendo uma leitura a respeito do livro do Êxodo, desse momento de peregrinação, e como aplicar isso para a vida, para o culto, e como entender esse processo. Então, de qualquer forma, esse material é inspirado por Deus para que a gente possa entendê-lo, conhecê-lo um pouco mais e viver em obediência à sua palavra. É interessante aproveitar esse espaço para falar um pouco a respeito dos nomes de Deus. Como a história da salvação ela é progressiva, ela vai se desenvolvendo pouco a pouco, Deus vai se revelando pouco a pouco. Conforme Ele vai se revelando ao seu povo, o povo vai entendendo alguns nomes e algumas características, algo que tem a ver com o caráter de Deus. Então você vai perceber que muitas vezes eu vou usar Javé, porque tem muito a ver como Deus se revelou ao próprio Moisés, e agora eles estão entendendo quem é esse Deus, ou conhecendo um pouco mais desse Deus que está se revelando à sua criação. Nós temos aqui também, nessa página, nesse slide, alguns outros nomes que vão revelar um pouco mais do caráter de Deus. Nós temos Adonai, nós temos Yahvé Jirei, Yahvé Sabá, Yahvé Shalom, Yahvé Tsekenui, próprio Adonai, El Elyon, cada um com um significado para o povo e um pouco mais de conhecimento a respeito desse Deus. Nós vamos falar um pouco sobre estrutura literária do livro do Êxodo. Há várias formas da gente analisar, da gente estudar, da gente se aproximar do texto do Êxodo. Dentre elas, eu coloquei algumas aí para você olhar junto comigo, algumas das propostas de estudo ou de leitura deste livro. Alguns autores preferem olhar para esse livro, fazer uma estrutura geográfica. Então, a gente percebe que no decorrer do texto, do livro do Êxodo, nós temos essa estrutura geográfica. Qual que é? É Israel, primeiro no Egito, Israel no deserto e Israel no Monte Sinai. Então essa seria uma alternativa para a gente olhar, para a gente analisar, ler, estudar, meditar o livro do Êxodo. Nós também podemos fazer uma separação pelo conteúdo. Então poderia ser livramento do Egito e jornada em direção ao Sinai. Depois, a aliança no Sinai, instruções para o tabernáculo e para o culto, quebra e renovação da aliança ou construção do tabernáculo. Há outros que também preferem separar por temas teológicos. Um deles poderia ser o nascimento físico, como primeira parte do livro, e segunda parte, o nascimento espiritual da nação de Israel. Hoje nós vamos adotar o seguinte método ou estrutura literária para a gente se aproximar do texto, que vai ser a presença salvadora de Deus, a presença orientadora e provedora de Deus, a presença exigente de Deus, a presença de Deus a ser adorado, a presença de um Deus que disciplina, ou a presença permanente de Deus junto a uma comunidade obediente e que o adora. Essa perspectiva tem como tema central o Deus Javé e a presença dele no meio do povo durante esse momento de êxodo. Vamos estudar um pouco mais?
aqui é para a gente conhecer um pouco mais a respeito da família do Moisés. Nós temos como seu pai Amrão, descendente da tribo de Levi, que se casou também com uma descendente da tribo de Levi, chamada Joquebede. E eles tiveram 3 filhos. Primeiro a filha mais velha, que era Miriam, depois Arão, que era 3 anos mais novo que o Moisés, o seu terceiro filho. Muito provavelmente esses 2 últimos filhos, Arão e Moisés, devem ter nascido um pouco antes do decreto do faraó. Essa história do Êxodo começa relembrando os últimos capítulos do livro do Gênesis, desde a descida de Abraão, de Jacó e seus filhos para o Egito. Lembrando que eles estavam fugindo para o Egito num tempo de fome e de escassez. Então foi aonde José foi levado, e tem toda a história, o enredo de José que nós já vimos na aula passada, e agora ele pode alimentar e cuidar da sua família e do seu povo. Ali, essa lembrança do Gênesis é para o leitor, é para a gente lembrar que esse povo está sendo abençoado por Deus, porque eles têm andado em obediência com esse Deus, e assim eles têm prosperado. Então tem a ver com a aliança que eles tinham feito com Deus. Só que essa hospitalidade egípcia, ela não demorou muito. Logo após a morte de José, talvez 1 ou 2 gerações depois do nascimento de Moisés, ela se transforma em pura hostilidade. O povo é escravizado, o povo é oprimido e o povo é maltratado. Abraão lá atrás já sabia que o seu povo ia passar por isso, porque Deus já havia falado para ele, mas que não seria em vão e teria um propósito ainda maior esse tempo de escravidão, mas que não seria para sempre, que ele levantaria um libertador, alguém que tiraria o povo dessa escravidão e levaria para sua própria terra, a terra prometida, a qual nós entramos em contexto no livro do Êxodo. Então, nós vemos nesse pequeno relato que vários deuses, imperadores do Egito se levantavam contra Deus. Eles iam e vinham e sempre temiam o Deus, mas ainda assim continuavam castigando o povo. E Deus levanta o seu juízo contra esses povos e levanta a sua nação. Então temos aqui os primeiros relatos da formação e talvez a instituição da nação de Israel. A presença salvadora de Deus na vida de Moisés é evidente desde o início da sua vida. Esse que vai ser o agente de libertação na vida do povo, usado por Deus. O faraó está muito assustado com o grande aumento da população hebraica, então ele manda chamar as parteiras hebraicas e dizem para elas matarem os filhos que nascessem do sexo masculino, e os femininos elas deveriam deixar viver. Diante do temor que elas tinham diante do Deus delas, elas não poderiam acatar essa ordem do faraó, então elas não o fizeram. Assim, percebendo o faraó que elas não o tinham feito, elas foram chamadas novamente e elas disseram que o povo se multiplica tão rápido que quando elas chegavam elas não conseguiam nem encontrar mais o menino. Assim, os pais de Moisés, que eram levitas, eles viram que era um menino muito belo e muito formoso e o esconderam durante 3 meses. Ao passado disso, a sua mãe fez um cesto e o lançou no rio Nilo. A sua irmã Miriam o acompanhou de longe, observando o que ia acontecer. A princesa, a filha de Faraó, observando de longe que ela estava próximo ao rio, visto aquele cesto vindo, chamou
alguém para buscar. Miriam estava ali por perto e ela, assim que olhou para o menino, ela disse: esse é um filho dos hebreus. Provavelmente ela deve ter observado que o menino estava circuncidado. Então Miriam, muito rápido, disse para ela: olha, posso chamar então uma mulher hebreia, para cuidar do menino? Então ela foi e trouxe a mãe do Moisés. Moisés então cresce com toda a estrutura que o Egito tinha para oferecer, com todas as regalias, os ensinos. Foi uma preparação para Moisés diante daquilo que ele viria fazer por Deus e pelo seu povo. Vendo um egípcio maltratando um dos seus, ele se toma de um ato heróico e mata esse egípcio em defesa de um hebreu, e assim ele tem que fugir e começa a sua peregrinação. Ele foge para Midian e ali ele fica habitando, ajudando o sacerdote Jetro, e com o tempo ele casa-se com a Zípora, se tornando Jetro se torna o seu sogro. E assim começa um pouco mais da jornada do Moisés, o libertador. Ele foi rodeado por um círculo de mulheres protetoras. Primeiro nós temos Sifrá e Puá, que foram as parteiras que se negaram diante do decreto do faraó para matarem os meninos nascidos dos hebreus. Depois nós temos a sua própria mãe, Joquebede, que o protege, a sua irmã Miriam, que acompanha, fica olhando de longe para ver o que ia acontecer quando ele estava dentro daquele cesto, apenas um menino. Nós temos a princesa, a filha de Faraó, muito provavelmente com as suas auxiliares que cuidam do Moisés. E é muito interessante notar que mesmo a princesa, vendo que era um menino hebreu, ela não faz distinção de raça, de cor ou qualquer tipo de discriminação. O que ela sente é amor. O texto dá a entender que ela sentiu empatia, que ela sentiu compaixão do Moisés e assim cuidou dele, se colocou à disposição e ao cuidado dele. E nós temos também a sua mulher Zípora. A morte do antigo rei egípcio abriu o caminho para a volta de Moisés, para que ele pudesse conduzir o seu povo até a libertação. Mas antes disso, o Senhor da história, precisava se revelar ao Moisés. Então, no Êxodo de capítulo 3, Moisés está andando pelo deserto quando ele observa uma sarça que queimava, mas ela não se consumia. Ali o Senhor Deus se apresenta e se revela a Moisés, dizendo a ele a promessa feita aos patriarcas, aos seus antepassados, lembrando ele da promessa de libertação e da terra prometida. Mesmo Moisés, já conhecendo essas histórias e essas promessas, ainda assim ele fica muito temoroso pelo próprio Deus escolher ele como agente dessa transformação. Moisés fica muito preocupado em saber em quem Deus quer que ele se revele para o povo, como que ele vai dizer que ele encontrou o Deus dos antepassados dele e que Deus agora, nesse exato momento, quer libertar o povo. A resposta de Deus, ele diz: dize que eu sou, e isso basta. O Moisés está muito preocupado em voltar para o seu povo e, através da sua história, ele chegar e falar que Deus está escolhendo ele como libertador do povo, e o povo não acreditasse nele, e o povo não acreditasse naquele encontro da sarça, e o povo não confiasse nele. O que Moisés estava esperando de Deus era Deus dizer: e eu serei contigo, porque ele entendia que dele mesmo ele não teria capacidade.
E assim, ele já reclama também da sua capacidade de fala, de comunicação, de como chegar e fazer todas essas coisas diante de tantas limitações. E Deus diz que vai usar o seu irmão Arão também para ajudá-lo como porta-voz nessa tarefa tão grandiosa que ele vai enfrentar nesse momento. Em Atos, no capítulo 7, Estevão, recordando um pouco desse período, ele vai dizer que Moisés cresceu dentro do palácio do faraó, sendo instruído com toda a ciência e todo o conhecimento dos egípcios. Esse foi um período de preparo, um período de forjar o Moisés para a grande tarefa que lhe ia vir pela frente. Moisés finalmente se rendeu a Deus e estava disposto a ir para o Egito com a mensagem que Deus tinha falado para ele. Israel é meu filho, deixe meu filho ir para que ele possa me servir. No caminho ao Egito, Moisés tem um problema para resolver com Deus. Ele está sendo levantado para dirigir o povo de Deus, o povo da aliança, o povo circuncidado, e ele deixou de circuncidar o seu próprio filho. Zípora, sua mulher, resolve isso rapidamente e tira Moisés de grandes apuros. Ainda nesse caminho, no deserto, ele encontra Arão, que vai ser o seu porta-voz, e assim eles estão prontos para enfrentar os anciãos que estão no Egito e ouvir tudo aquilo que Deus tinha feito e falado para ele. Ao ouvirem as palavras de tudo que Moisés relatou, e o povo também ouviu cheio de fé, eles se prostraram diante do Senhor. Quando o faraó ouviu a respeito do relato de Moisés, ouviu as palavras de Arão, ele ficou muito irado, ele não gostou das palavras, ele não conseguia entender que existia alguém muito mais poderoso que ele, e então ele dobra o sofrimento que ele já fazia com os hebreus, mas ele aumenta muito mais e intensifica. Isso deixa Moisés, nesse momento, muito triste e se queixa com Javé. Assim, Javé renova a sua aliança em seu próprio nome e faz a promessa de que ele estaria junto com o seu povo no livramento. Várias vezes Moisés e Arão falaram para o faraó libertar o povo, deixar o povo ir para que prestasse culto a Javé, mas o faraó apenas endurecia o seu coração e não abrandava. Foi aí que se instaura talvez um dos grandes conflitos do livro do Êxodo, que é essa briga entre Moisés, Arão e Deus contra o Egito. Isso vai se intensificar até o capítulo 15. Aqui nós vamos ver as tão conhecidas 10 pragas, porque Deus aqui vai se revelar de forma poderosa, com justiça, sobre o Império Egípcio. Nessa primeira rodada do conflito, o bordão de Arão se transformou em uma serpente e engoliu a dos magos egípcios. E assim começou as 10 pragas que iriam assolar o Egito. A primeira praga foi quando o Nilo se transformou em água de sangue. Nós tivemos a infestação de rãs e a infestação de piolhos também. Dessas 3 primeiras pragas, os magos e o faraó conseguiram repetir 2, e assim ele não ficou tão assolado. Porém, em relação à terceira dessa primeira parte do piolho, o próprio faraó pediu a Moisés e Arão que orasse e que Deus as tirasse do meio do povo. Diante dessa última praga do piolho, os próprios egípcios disseram e reconheceram: isso só pode ser dedo de Deus.
Assim nós temos as próximas, mas ainda assim eles continuaram com o coração endurecido, e nós temos as próximas pragas, que são as moscas, as pestes dos animais e as úlceras, que foram de uma forma para diferenciar o povo que estava sendo castigado por Deus, que era o Egito, e o povo israelita, o povo de Javé, que estava sendo cuidado por ele. Nós temos também o granizo, os gafanhotos, as trevas e a morte dos primogênitos. As pragas em si eram para revelar o senhorio de Deus na história, na terra, dentro do Egito, e o cuidado dele pelo povo. A última praga foi a mais decisiva em relação ao propósito redentivo do povo hebreu, que foi a morte dos primogênitos. Assim o faraó mandou o povo de Israel sair com seus gados, deu ouro para eles também e seguirem o seu caminho. Essa última praga é muito importante, porque daí vão nascer alguns eventos, algumas celebrações entre o povo de Israel. Uma delas é a Páscoa, porque tem a ver com o livramento de Deus, enquanto os meninos, os primogênitos de Israel foram protegidos. O povo saindo do Egito, eles começaram a ser guiados e orientados por Deus, Javé. Assim uma coluna de nuvem e fogo os guiava dentro do deserto, e os guiou até o deserto de Etã e mais a oeste, até chegar no Mar Vermelho, mais conhecido como Mar dos Juncos. Assim Deus, Javé, endureceu o coração de Faraó mais uma vez, para que com a derrota do Egito diante de Javé, eles entendessem que existe apenas um Deus, criador e soberano sobre a terra. Assim o povo ficou encurralado diante ao mar e o grande deserto, e o exército do faraó vindo ao encontro deles. Assim, mais uma vez, Deus, com seus feitos maravilhosos, talvez aqui um dos milagres mais conhecidos de todo o Antigo Testamento, nós temos a travessia do povo dentro do Mar Vermelho. Deus Javé abre o mar, e assim junto com isso vem a derrota dos seus inimigos, ou do próprio inimigo de Javé, o Egito, o faraó e seus cavaleiros. Ali são derrotados. A partir disso nós vamos ver vários milagres e várias maravilhas dessa orientação e condução de Javé do povo no deserto, mandando maná quando eles têm fome, mandando água quando eles têm sede. Isso vai percorrer um pouco aí dos capítulos do livro do Êxodo. Ao final nós temos o conselho de Jetro, do sogro do Moisés, a Moisés, porque ele viu que Moisés estava tentando cuidar de toda a demanda do povo, de cada problema. Ele se assentava e ficava sendo consultado, o conselho de Deus, a sabedoria de Deus para a orientação do povo o dia todo. Então o Jetro chega para ele e diz: olha, você precisa dividir as tarefas, você precisa eleger pessoas para te ajudar, porque senão você não vai conseguir. E assim encerra esse nosso bloco. Várias vezes durante as pragas do Egito, Moisés falou ao faraó que o povo fosse liberto, para que eles pudessem adorar e cultuar o Deus Javé. Agora então chega esse momento em que, diante do Monte Sinai, eles têm que fazer um acordo, uma aliança com Javé. Essa aliança, esse acordo é muito parecido com os tratados do Antigo Oriente Médio,
ou próximo, aonde eles estabeleciam um contrato de vassalo, aquele que é o soberano e o servo. Então Javé era o soberano, o vassalo, e o povo de Israel era um servo. Assim eles colocaram de prontidão para respeitar e obedecer às leis de Deus. Nesse bloco nós encontramos o Êxodo de capítulo 20, que é o Decálogo, que são os 10 mandamentos, em que o povo, em obediência, deveria servir para assim poder cumprir a sua vocação de ser uma nação santa, de ser uma nação separada. Assim Moisés desce da montanha com o Decálogo, com os 10 mandamentos, que deveria ser lido ao povo regularmente, a fim deles cumprirem a parte deles dentro da aliança. Que Javé e seu povo acordaram a aliança, era preciso tomar algumas providências para que esse rei, para que esse Deus viesse e habitasse no meio do povo e continuasse a caminhar com ele. Então, desse bloco do capítulo 25 até o capítulo 31, nós temos as diretrizes bem detalhadas para como ser feito, construído o tabernáculo, que também era conhecida como tenda do encontro, as vestes sacerdotais e os utensílios que iam fazer parte do tabernáculo. É muito importante lembrar que os sacerdotes, nesse tempo, faziam a mediação entre o povo e o rei, o soberano, o vassalo Javé. Eles eram os mediadores desse acordo firmado, dessa aliança. Nós entramos agora na estrutura do capítulo 32 até o capítulo 34 do livro do Êxodo. Na minha opinião, aqui está um dos textos mais lindos de todo o Antigo Testamento. No capítulo 32, nós temos uma cena muito bizarra. O povo se junta com Arão e junto eles constroem um bezerro de ouro para idolatrar, para a idolatria. O Moisés subiu para buscar as tábuas da lei e demorou um tempo para voltar, e o povo começa a se sentir abandonado, o povo começa a se sentir deixados para lá. Então eles constroem o bezerro de ouro. Enquanto Deus estava fazendo maravilhas, enquanto Deus estava fazendo milagres, enquanto o povo precisava de Deus para fugir do Egito, com as 10 pragas, com a abertura do Mar Vermelho, Deus estava sendo adorado. De repente Deus parece que ficou um pouco em silêncio e o povo constrói o bezerro de ouro. Deus está indignado com o povo. E no Êxodo capítulo 33, Moisés, vendo toda aquela situação, e Deus começa uma conversa com Moisés, dizendo: olha, eu não vou mais andar no meio de vocês. Vocês são um povo de dura cerviz. É o que diz do capítulo 33, versículo 3. E Deus está indignado. E Deus diz que, embora Ele não vai mais caminhar com o povo, Ele vai dar tudo aquilo que Ele prometeu em aliança para o povo. Então, se o coração do povo aqui estava muito entrelaçado com a terra prometida, com a ideia de liberdade, Deus diz: isso eu não vou tirar de vocês, isso vocês vão ter, mas eu não sou o Deus de vocês. E começa um movimento muito lindo na vida desse povo, que Deus começa a tratar eles, que embora a terra prometida seja importante, que embora as bênçãos de Deus sejam importantes, os milagres, as maravilhas, mas é muito mais importante ter Deus presente, caminhando com eles, do que todas essas coisas. Então se encerra com a resposta positiva do povo de Israel diante o perdão divino de Deus, e assim começa a construção do tabernáculo, conforme foi orientado há poucos versículos atrás. Então agora do capítulo 35 até o 40 eles começam essa construção, e assim que acaba esse período de construção, a presença de Javé revela-se diante de nuvem de fogo e poder para o povo, e ele continua andando com o povo, caminhando com o povo, até a chegada à sua terra prometida. E assim nós finalizamos o contexto, o enredo do livro do Êxodo. Nós
temos as 3 etapas da vida do Moisés. Os seus primeiros 40 anos foram desde o seu nascimento até a fuga para Midian. Os próximos 40 anos seriam o segundo ciclo do retorno do Egito, a libertação de Israel, e os seus 40 anos de vidas finais, que foi da libertação de Israel do Egito até a sua morte. Em resumo, só para a gente tentar guardar um pouco do que nós estudamos do panorama do livro do Êxodo, nós temos o primeiro período, do capítulo 1 até o capítulo 18, que é o período de libertação. Então nós temos desde o nascimento de Moisés, sobre ele ter ido para o Egito, sobre o crescimento dele, sobre as 10 pragas que vão assolar o Egito, até eles saírem da escravidão por ordem do faraó, ou por liberação do faraó. Nós temos também o grande episódio da abertura do Mar Vermelho e os grandes milagres e feitos de Deus através da vida de Moisés ao povo. Uma segunda etapa seria a etapa da aliança, que seria do capítulo 19 até o capítulo 24, que nós temos o grande decálogo, ou os 10 mandamentos. Israel agora está livre do Egito, ele tem o seu espaço para adoração, o seu espaço para culto, e ele está firmando esse contrato com o Deus Javé. É uma espécie de uma aliança, uma espécie de contrato, igual ao do Oriente Antigo, onde um vassalo, um deus, um rei, faz o seu acordo com aquele que vai servir, que seria o povo de Israel. Então, para se colocar em posição diante desse Deus, eles têm que se pôr em obediência, até por conta do seu grande chamado de ser separado, de ser uma nação santa. O nosso último bloco agora vai entrar do capítulo 25 ao 40, que tem a ver com o tabernáculo, tem a ver com as ordens, com as leis, porque agora, uma vez que eles têm essa aliança com o Deus Javé, eles precisam viver isso em comunidade e ser representantes do governo e do domínio do Deus Todo-Poderoso aqui na terra. Nós temos o grande episódio do bezerro de ouro, que é do capítulo 33, aonde Moisés sai para falar com Deus, demora um pouco mais do que eles estavam esperando para voltar, e o povo quebra a aliança que eles tinham acabado de fazer. É como a figura de um casamento, essa ideia de aliança. Então é como se Moisés fosse fazer os papéis do registro, assinar os papéis necessários, e o povo já estava traindo o Deus, que se apresenta com misericórdia diante da fala de Moisés e do posicionamento de Moisés em favor do povo. O povo aceita esse perdão e entende um pouco mais sobre a sua condição de pecado, a sua condição de não dar conta dessa lei, e pelo próprio nome do Javé, ele assim liberta o povo e dá esperança para a nação santa ser uma nação que reflete o Deus Todo-Poderoso aqui nessa terra. Chegamos ao fim do nosso estudo panorâmico do livro do Êxodo. Talvez tenha surgido algumas dúvidas e eu me coloco à disposição, tem alguns contatos pessoais meus aqui. Vamos conversar sobre isso, vamos trocar experiência, trocar ideias. O nosso tempo não é muito grande, então o material tem que ser muito resumido. Teria muito mais coisas para a gente tratar, para a gente aprofundar a respeito do tema, mas eu separei algumas que eu achei de principal relevância para ter um panorama, um conhecimento melhor a respeito do livro do Êxodo. Se esse material abençoou você, se você gostou desse material, não deixe de compartilhar, envie para alguém, compartilhe com alguém. E muito obrigado pela sua atenção e que Deus te abençoe. Um forte abraço.